Quero avançar, mas não consigo. Você é uma pessoa que está nesse cenário, querendo mudar, querendo sair do lugar, querendo mudar a sua realidade de fato, mas por um motivo desconhecido não consegue? Você ainda fica pensando, mas por que para os outros dá certo? Por que para os outros acontece, mas para mim, no caso você aí, né? Que está estudando, buscando, não consegue. O que tem por trás disso? Eu penso que começar a entender o que está atrás dessas questões é muito importante para você. E eu penso mais ainda, se a gente pudesse construir aqui agora, nesse bate-papo, nesse encontro, uma linha de raciocínio para ir atrás, entender a raiz dessas questões, pode significar muito para você. Pode, inclusive, mudar tudo de hoje em diante para você. Eu quero falar pra você que o nosso bate-papo de hoje vai falar sobre a mente, sobre os jogos do subconsciente, os jogos emocionais e também mentais do subconsciente. E esse bate-papo você vai conhecer sobre a nova teoria que está circulando aí nos bastidores dos assuntos da mente. Você já ouviu falar sobre a teoria do banco de dados próprio? Ou então as siglas, né? BDP? Pois então, aqui hoje, antes que esse bate-papo termine, você vai entender tudo nos mínimos detalhes. Afinal de contas, você está agora, não é? Iniciando uma jornada de aprendizado com uma mentora. Sim. Assim como você que busca por mais, busca crescer, eu, Morgana, sou uma mentora de mentalidade prontinha para te provocar, mas também para te apresentar ideias muito interessantes que falam sobre o porquê que você quer avançar, mas por um motivo ou outro ainda, e é um ainda bem entre parênteses, ainda não conseguiu. Seja muito bem-vindo à nossa aula da mente que começa aqui e agora junto comigo. Vamos lá? Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, mas muito bem-vinda a mais uma aula da mente, aonde eu e você e eu, vamos juntos pensar de uma certa maneira e também vamos aqui hoje começar a olhar para a nossa vida atual, ou seja, o famoso ponto A. Eu quero que você se sente agora de modo confortável nessa cadeira. Pode, inclusive, inspirar fundo, ó. Inspire e expire profundamente para começar a oxigenar, né, o seu cérebro aí. E a partir de esse movimento físico, né, de inspirar e de expirar, a gente possa pensar de uma certa maneira. Eu quero começar dizendo que o que você ouviu na introdução dessa aula é tudo o que vamos tratar aqui hoje. Então, é uma aula concentrada, é uma aula focal. Mas antes de começar essa aula, eu quero deixar alguns recadinhos breves. Só quero 5 minutinhos do seu tempo para deixar algumas mensagens importantes. Primeira, essa aula é uma aula que faz parte de uma série de aulas. Ou seja, essa é a aula 73, não é isso? Isso significa que antes dela houveram, obviamente, 72 aulas anteriores. Essas aulas, a maioria delas, 90% dessas aulas, já saíram do nosso conteúdo gratuito, né? Porque elas são feitas primeiro gratuitamente, como essa aqui agora, e depois elas saem para compor o nosso curso do subconsciente. Então, eu quero dizer que sim, nós temos todas as aulas gravadas e prontas, né? Mas elas estão disponíveis, todas elas, para os alunos do nosso curso. Por quê? Porque essas aulas servem como complemento do conhecimento dos alunos. Então, eles têm a oportunidade lá dentro do curso de ver o replay da aula. Então, a primeira coisa é, existem outras aulas anteriores a essa. Segunda questão, as aulas seguem um cronograma de conhecimento, né? Aqui a nossa proposta é falar da mente, em especial do subconsciente. Ou seja, das crenças, das emoções, do poder ilimitado que pulsa dentro de mim, que pulsa dentro de você, que pulsa dentro do Manuel, da Minelvina, da Flávia, da Ana, da Gilsara, da Cláudia, do Rogério e tudo mais, né? E muitos outros participantes das nossas aulas aí, não é?
Então, esse conhecimento, ele pulsa dentro de nós. E é o nosso canal concentrado nessa linha de raciocínio. Então, por isso, as aulas vão seguindo um cronograma. Então, ou seja, depois que eu aprendo um raciocínio, eu me aprofundo nele. Quando eu vejo uma ideia nova, eu me aprofundo nessa ideia. E assim a gente vai construindo uma linha clara e simples de conhecimento. Agora você pode estar pensando, Morgana, mas por que você está falando isso agora no início da aula? Para você entender que às vezes você está pulando de galho em galho. Pega um conhecimento aqui, um outro ali, um outro ali, mas não está pensando naquele conhecimento acessado. Talvez você esteja buscando por ideias muito específicas, mas não está vendo o todo, né? Não está vendo a teia toda desenhada na sua frente. Talvez você esteja buscando coisas muito aleatórias. E por conta disso, talvez seja um dos motivos de você não estar tendo o resultado que deseja. Então, a nossa aula trata, eu quero avançar. Mas por quê? Por que eu não consigo? Então, veja, a nossa série de aulas é construída para trazer clareza. E a partir dessas aulas, nós aprofundamos módulo a módulo, né? Eu chamo de fase, né? Fase a fase de conhecimento dentro do curso do subconsciente. Então, veja, o que você vê aqui agora é aprofundado em outros lugares, né? Então, se você tá aí pensando, tô encontrando algumas respostas, mergulhe mais fundo. Vai dentro desse raciocínio porque vai dar bom pra você, né? Vai ser esclarecedor pra você e vai te ajudar de modo estratégico a sair do lugar. Então, esse é um recado muito importante. E eu quero também, antes de iniciar já o nosso bate-papo de hoje, porque eu trouxe muita coisa aqui, eu também quero dizer que aqui na minha mão, eu tenho aqui o nosso mapinha mental da aula 73, tá aqui desenhado, e eu decidi trabalhar esse conhecimento de hoje em 3 partes. Então, preste atenção. São 3 partes para nossa aula de hoje. A primeira parte, que é bem breve, ela vai começar a falar sobre um recapitular de conhecimento do subconsciente, pra gente poder colocar todo mundo aqui no mesmo pé de igualdade de conhecimento. Então, vamos recapitular o conhecimento, ou melhor dizendo, recapitular a sabedoria do subconsciente. E a partir disso, a segunda parte vai entrar já no banco de dados. E na grande pergunta, né? Eu quero, mas por que eu não vou? Eu quero avançar, mas por que não mudo? Eu quero melhorar, mas por que eu não consigo? Né? Então, a pergunta principal, que eu vou ver o nosso tema central aqui. E a última parte, eu volto para finalizar o raciocínio com você do banco de dados. Porque tá tudo em você. Então, já começa a entender. Não tá no meu pai, não tá na minha mãe, não tá no meu cliente, não tá na minha vizinha, não. Está tudo dentro de você. Não está com os outros o poder. Está dentro de você. Mas é preciso começar a ir atrás, a entender coisas que não estão tão claras. E a partir dessa linha de raciocínio mais objetivada, mais explícita, você começar a pensar 2 vezes, que é a ideia dessa aula de hoje. Então, dito isso, eu quero te convidar a clicar aqui embaixo, já dar um joinha, né, de antemão já, a comentar aqui embaixo, ou então no chat também você pode comentar, porque essa aula, ela é gravada ao vivo, então quem vê ao vivo pode comentar aqui no chat, né, seu nome, de onde você fala, e também compartilhar nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, para que assim a gente possa multiplicar. Esse é o grande sentido de pessoas como nós, que estão buscando, né? Porque nós, entre tantas coisas, nós somos buscadores. Aí você pode pensar, Morgana, buscador? Buscador? Mas como assim buscador? Sim, nós somos buscadores de nós mesmos. Nós estamos buscando melhorar a vida, viver com mais saúde, com mais equilíbrio, em harmonia. Nós estamos buscando mais, né? E é por esse motivo que você deu o play nesse nosso bate-papo, nessa nossa aula de hoje. Por isso, já sente-se, pegue seu caderno de mentoria, porque é importante anotar as ideias que eu vou compartilhar aqui agora. E eu quero dizer que o nosso encontro, o nosso estudo já está mais do que preparado, mais do que pronto para que a gente possa, de fato, construir uma linha de raciocínio muito interessante sobre nós mesmos. Recados dados, e foi menos de 7 minutos, menos de 5 minutos, não é? Recados dados, eu começo a primeira parte dessa aula dizendo o seguinte: nós precisamos recapitular as ideias, a sabedoria presente no assunto do subconsciente. Sabendo que a nossa aula hoje vai tratar sobre o sentido de querer, né? Você quer avançar em um grau, em outro, em uma área ou várias áreas, você quer. E esse querer, ele é muito
muito importante. Esse querer, ele de fato, ele alarga a nossa mentalidade, de fato, ele abre portas, não é? Esse querer nos coloca com a mão na chave. E uma mão na chave pressupõe que tem uma porta. E uma chave colocada numa porta pressupõe que se você girá-la e a chave for a correta para aquela porta, ela vai abrir. Então, quando você fala, Morgana, eu quero melhorar, eu quero estar com mais saúde, eu quero viver com mais riqueza, mais abundância, isso é digno. Isso, inclusive, é nobre. E o ponto central aqui é você começar a dizer eu quero, eu quero, eu quero. Inclusive, eu incentivo isso em todos os meus cursos, em todos os meus episódios, em todos os conteúdos que eu coloco aqui com você. Eu incentivo esse senso de dizer eu quero, né? Mas não é aquele quero, tipo, eu quero. Eu quero. Seria bom, né? Não. Não é disso que estamos falando. Estamos falando daquele eu quero que diz eu quero. Você verbaliza, você abre a boca e fala eu quero, eu quero, eu quero, quero muito. Então é desse eu quero que eu estou me referindo. Então se você está dizendo para você mesmo, para os seus objetivos, para os seus sonhos, se você está dizendo eu quero, comece a mudar agora. Comece a repensar agora, aqui, agora, né? Porque é importante ter postura diante da vida. Postura abre portas. Postura te entrega chaves, né? Então, é importante começar a nutrir esse senso de que falar eu quero, né? No sentido mesmo de posse. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Então, a nossa aula de hoje, ela trata disso, né? Esse sentido de falar eu quero avançar, Morgana. Eu quero sim, eu quero muito. Mas ao mesmo tempo que você quer, e a nossa aula de hoje trata disso, ao mesmo tempo que você fala, mas por que eu não consigo? Eu quero, tô estudando, mas por que eu não consigo? Eu quero, eu tô lendo, tô fazendo curso, tô ouvindo podcast, mas por que eu não consigo? Eu quero, mas por que meu vizinho, meu irmão, a minha mãe consegue e eu não consigo? Eu quero, mas por que é atrás disso que nós vamos hoje? Por isso que essa aula foi desenhada, concentrada nesse raciocínio. Então, a primeira etapa dessa nossa aula é a gente recapitular a sabedoria do subconsciente. E essa sabedoria começa o seguinte, dizendo que nós temos 3 mentes, né? A primeira mente é o consciente. E quando eu falo consciente, eu vou aqui colocar a minha mão aqui nessa área, né, do meu cérebro, para poder fazer esse sentido mesmo de pensamento. Mas é importante você entender que o seu pensamento não está dentro da sua cabeça, né? Isso aqui é para outro momento, para outras aulas, né? Eu já falei disso, inclusive, em outros momentos também. Mas vem comigo. Nós vamos nos concentrar em entender que a sabedoria do subconsciente traz pra gente 3 mentes. A primeira é consciente. E nós usamos o cérebro, o que está aqui dentro da cabeça, para pensar. Então, o consciente é o pensamento. O consciente é o lógico. O consciente é o racional. É aquele que analisa. Eu vim para essa aula de vestido estampado ou eu vim para essa aula de vestido amarelo? Eu tô analisando. Vou com um ou vou com outro? Eu vou colocar um anel como esse aqui, um anel preto, ou vou colocar um anel verde? Eu tô analisando. Então, isso é papel da mente consciente. Só que não é só essa mente que existe. Tem uma segunda mente, que é uma mente mais profunda. É uma mente maior em comparação com a consciente. Então, veja, a consciente, ela tem seus limites, né? Mas a subconsciente não tem limites. Então, a segunda mente, que é a mente subconsciente, ela é atemporal, ela é ilimitada, ela é criadora, ela é intuitiva. A mente subconsciente, ela é perspicaz, né? Ela lê os cenários, ela vê coisas que os seus olhos não estão vendo. A mente subconsciente, ela é servidora. Ou seja, ela obedece ordens. Independente das ordens, porque ela não questiona, ela não avalia, ela só obedece. Então, ela é uma serva, né? Eu gosto de chamar a mente subconsciente de serva. Ela é uma serva fiel. Tudo que você pedir, ela trará.
mais cedo ou mais tarde, no momento adequado, ela trará para você. Isso é papel da mente subconsciente. Mas também é essa mente que guarda as lembranças, que guarda a memória. Então, nós podemos dizer que a mente subconsciente, ela é memorial. Olha que mensagem linda. Veja aqui na tela, quem quiser pode dar um print, né? Pode multiplicar nas suas redes sociais, pode me marcar, fique à vontade. Veja, o subconsciente, ele é memorial. Aí você pode pensar, Morgana, mas por quê que o subconsciente é memorial? É o subconsciente que guarda as informações. É o subconsciente que detém as crenças. É o subconsciente que é o grande arquivador de informações. É no subconsciente. Então, veja, ele é atemporal. Por isso que eu coloquei pra você aqui na mensagem, né? Na nossa frase aqui, ele é atemporal, porque pro subconsciente não faz diferença se aconteceu algo há 10 anos atrás, se é agora ou se ainda vai acontecer. Ele não importa. O subconsciente não faz diferença se as coisas estão sendo boas, se é uma expressão, se é uma experiência boa, que a gente julga como boa, ou se é uma experiência dolorosa. Não faz diferença. Ele traz a informação. E ele também é ilimitado. Você pode ser uma pessoa que viaja muito, conversa muito, fala muitas línguas, é um grande empresário, é uma grande empresária, ou você pode ser uma dona de casa que cuidou de filhos, que foi casada, foi divorciada, ou você pode ser uma pessoa solteira, ter lá os seus 40, 50 anos. Você pode, inclusive, ser divorciada, viúva, você pode ser uma pessoa com bens, sem bens, não importa. Ele é ilimitado. Ele não tem fronteiras, ele não tem limites. Não importa a vida que você levou ou qualquer outra pessoa tenha levado, ele é ilimitado. E eu digo mais, ele também é criador. Aqui tá uma das coisas que eu mais gosto ao entender o subconsciente, ao estudar esse assunto, é entender que é ele que é criador. Porque a minha mente consciente, ela pensa, ela joga a semente. Mas quem nutre, quem protege, quem atrai as informações para aquela semente, para aquela ideia virar realidade, é o subconsciente. Então veja como que uma coisa é uma coisa, mas outra coisa é outra coisa. Consciente é uma coisa, subconsciente é outra. Então nós falamos aqui de duas mentes, né? Uma mente e a segunda mente. Só que aqui eu quero abrir um parêntese antes de falar da terceira, que é aqui que está um grande ponto-chave. Nós tendemos, e quando eu falo nós, eu me incluo também nesse grupo dos nós, né? Do nós tendemos a achar que é ou uma ou outra. Nós tendemos a ver as coisas assim, né? Ou é o consciente, ou é o pensamento, ou é o subconsciente. As emoções, o emocional. Ou é um ou é o outro. Ah, eu domino muito uma coisa, mas a outra eu não quero nem saber. E isso é um grande erro. Isso é uma grande falha que nós podemos continuar cultivando em nós mesmos, né? Porque, na verdade, nós somos múltiplos. Nós não somos só uma coisa. Não dá pra eu criar minha realidade sem pensar. Também não dá pra eu criar minha realidade só sentindo. Então, é preciso os aspectos feminino e masculino. Isso aqui, inclusive, eu já falei nas aulas de número 63 e aulas de número 64 e outras tantas anteriores, não é? Mas, nas aulas 63 e 64, em especial, nós tratamos lá da energia feminina e da energia masculina. Vocês estão lembrados? Pois então, quem não viu, fica aqui minha recomendação, tá? Essa aula tá fechada para os alunos do subconsciente. Alunos, atenção aí, ó, pra vocês, né? Quem quer ver mais sobre essa energia feminina e masculina se apresentando, nossa aula 63 e 64 trata disso. Mas voltando aqui ao nosso raciocínio, então, a primeira mente, consciente. A segunda mente, subconsciente. E tem a terceira. A terceira aqui, nós chamamos de superconsciência. É nessa terceira mente que nós começamos a entender, né, na nossa limitação humana falando, que existe um mundo maior. É nessa terceira mente que a gente começa a pensar como Deus pensa, a reconhecer um Deus que está em tudo,
que está em todos. Agora, deixa eu abrir um parêntese. Quando eu falo Deus está em tudo e Deus está em todos, não é que o Deus está lá fora, não. Não é que Deus está lá no céu, no pedestal. Não. Mas o Deus criador, ou a superconsciência, está em tudo. E também está em todos, ao mesmo tempo. E por mais que a gente busque entender e pensar e refletir no poder de Deus, ainda somos muito pequenos. Ainda somos limitados, né? E isso exige uma maturidade de caminhada ao longo de eras, né? Ao longo de tempos, né? Para que a gente possa começar a adquirir, né, base, sustentação do que é essa super consciência. Então veja, se o subconsciente ele já é ilimitado, o subconsciente ele conecta com essa fonte criadora, o subconsciente ele tem passe livre com a superconsciência, então é importante a gente começar a entender. Então quer dizer que se eu tenho um subconsciente, se eu consigo pensar, então o meu pensamento, a minha consciência, o meu subconsciente, eu consigo então falar com Deus, ouvir Deus e ser atendido por Deus? Sim, é exatamente isso. Então quer dizer que se eu tenho um problema, uma questão aqui, muitas crenças ativas, eu não saio do lugar por causa das crenças. São as crenças me amarrando na área financeira. São as crenças me amarrando na área profissional. São as crenças me amarrando na área conjugal. Então, se eu tenho crença nessa área, quer dizer que o meu subconsciente tem informações dessa área. Então, se eu quiser mudar, eu posso mudar? Pode. Então quer dizer que se eu não aprendi, eu posso aprender? Pode. Então se eu começar a unir a minha mente consciente com a subconsciente, começar a pedir, a dizer, eu quero, a informação vai vir pra mim? Vai. Talvez a aula que você vê agora, essa aqui, aula 73, talvez a aula que você vê agora é exatamente um atendimento ao seu pedido. Já pensou nisso? Que estar aqui agora não é por acaso? É uma boa reflexão para você fazer sobre você mesmo. Então, diante dessa nossa linha de raciocínio, e agora que nós estamos recapitulando, né, um pouquinho do subconsciente, nós vamos dar um passo a mais. Vamos para a segunda parte desse nosso estudo de hoje. Então, a primeira parte, entender. Tem poder demais que eu nem tô sabendo. Tudo está programado para ser como é. Então agora a nossa segunda parte vai tratar da teoria BDP. Me conta aqui. Você já ouviu falar dessa teoria BDP? Você que está lendo, está estudando, buscando aprender, entender, conhecer sobre as leis do universo, física quântica, frequências, vibrações, psicologia positiva e muito mais, muito mais. Você já ouviu falar sobre a teoria BDP? Eu quero te apresentar exatamente essa teoria. É uma teoria que vai propor uma linha de raciocínio muito interessante, que vai permitir você pensar duas vezes. Essa linha de raciocínio vai tratar sobre o banco de dados próprio. Por isso que é BDP, banco de dados próprio. E considerando que você está aí me assistindo com um caderno na mão, eu já começo a falar o seguinte, banco de dados próprio. Você sabia que você já tem ativo, programado, criado em você um banco de dados próprio? É isso mesmo, você tem. O seu banco de dados próprio tá aí prontinho, sendo usado para lá e para cá de uma forma consciente ou inconsciente. Tá aí moldando a sua vida. Vamos pensar aqui agora em exemplos? Eu quero que você pense comigo em exemplos, porque quando a gente começa a pensar em exemplos, né? Pensar na nossa vida real, na vida fora das câmeras, né? Na vida fora dessa aula aqui, fica mais fácil. Então vem comigo que você vai entender direitinho aqui essa teoria do banco de dados próprio. Primeiro, compreenda. Todo mundo, tudo que existe, tem o seu banco de dados próprio. Tudo.
seja os meus dedos, seja o meu corpo todo, seja o meu cabelo, sejam os livros, seja essa câmera, seja você aí, seja tudo. Tudo que existe tem um banco de dados próprio. Ou seja, tudo que existe tem um formato, tem uma frequência ativa, tem uma consciência ativa. Então, tudo está programado e está ativado nesse banco de dados próprio. Aí você pode falar o seguinte, Morgana, tá complicado. Explica mais. Espera aí. Espera que nós vamos chegar aqui no raciocínio que vai ficar muito claro para você. O nosso banco de dados próprio, ele foi criado. Então, ele partiu de um ponto A, e foi avançando até o ponto de hoje. Esse banco de dados, ele é óbvio ao dizer, ele é um banco de informações. Ele é um banco de dados. Tem o que lá dentro? Dados. Tem lá dentro o quê? Informações. Então, já existe rodando na nossa vida um banco de dados próprio na área da saúde, na área dos relacionamentos, na área da vida conjugal, na área da vida familiar, na área dos filhos, na área do espiritual, na área do social, na área dos amigos, na área do trabalho, na área do dinheiro, na área do servir, na área do emocional, na área do espiritual. Já tem informações programadas em todas as áreas da nossa vida. Então veja, você que está me ouvindo aqui agora, você que agora, você tem um banco de dados pronto e programado. Então você tem ideias sobre mulheres, você tem ideias e conceitos sobre homens, você tem ideias e conceitos sobre carro, dinheiro, trabalho, finanças, economia, usufruir. Você já tem uma série de informações prontas sobre isso. E isso compõe o seu banco de dados. E eu quero dizer para você o seguinte, que tudo que existe está arquivado. Tudo está arquivado. E tudo também, por estar arquivado, está disponível. Você já ouviu aquela frase que fala o seguinte, quando um conseguiu, se um conseguiu, eu também consigo? Já ouviu essa frase? Os meus colegas do autoconhecimento gostam muito de falar essa frase. Gostam muito. A primeira vez que eu ouvi isso foi lá pelos anos de 2016, né? Quando aquele livro da Rhonda Byrne, né? O livro O Segredo, né? The Secret, foi lançado, virou sucesso mundial, né? Naquela época eu comprei o livro logo que ele foi lançado aqui no Brasil. E a primeira vez que eu ouvi isso, né? Se uma pessoa conseguiu, você também consegue, né? Se alguém já fez antes de você, você também consegue. Eu achava linda a frase. Nossa, que frase linda. Então, se alguém conseguiu, eu consigo também? Não, que lindo. E aí, 10 anos depois, né, 2016, eu fui pega num cenário de vida aonde eu estava lá no fundo do buraco. E de lá do fundo do buraco, eu queria muito mudar. Mas eu não sabia como. E aí eu comecei a pesquisar, estudar. E aí, eu retomei essa frase de novo. Se alguém conseguiu, se um conseguiu, eu também consigo. E aí eu comecei a falar, consigo. Por quê? Porque o banco de dados próprio, essa teoria, né? Ela vem propor o seguinte, que tá tudo arquivado. E se tá tudo arquivado, tá tudo disponível. Porque não é como se tivesse assim dentro de um cofre, que ninguém pode pegar. Não. A informação tá sempre disponível. O conhecimento está sempre disponível. Não tem nada escondido. Nada está escondido. Até porque, você sabe, né? Nada também fica escondido. Então, essa teoria já propõe o sentido de que tá tudo aí. Agora, você pode estar se perguntando, Morgana, mentora, tá, eu quero avançar. Eu sei. Aí você pode falar, mas por que eu não consigo? Você pode falar, mas por que eu não consigo? Eu quero mudar. Mas por que eu não consigo? Aqui que vai ficar com uma parte boa. Aqui vai ficar mais claro ainda pra mim e pra você. Porque é aqui que nós vamos entender a palavra ainda. Pega esse caderno e anote aí a palavra ainda. Então, por que você não consegue avançar? Você quer. Mas por que não consegue?
Porque você ainda não sabe. Então, coloca aí. É porque eu ainda entre parênteses, eu ainda não sei. Porque se você soubesse, como bem diria o meu mestre, meu mentor, Paulo Vieira, se você soubesse, você já teria. Se você soubesse, já vivia. Aí você pode falar o seguinte, me deu um nó na cabeça. Peraí. Eu quero, mas não consigo. É isso. Você quer, mas não consegue. Tá. Tá tudo disponível. Tá tudo arquivado. Isso. Porque o banco de dados, a teoria do banco de dados vai dizer isso. Tá tudo arquivado, tá tudo disponível. Ok. Mas eu quero e eu não consigo. Então isso é evidência de que eu não sei isso. Você não sabe. E eu vou te contar uma coisa. Aqui entre nós. Aqui. Vem cá. Nós, eu daqui, você daí. Nós sabemos mesmo de poucas coisas. Nós não sabemos de tudo. Nós também não tentamos de tudo. Nós também não nos comprometemos com tudo. Porque seria uma grande arrogância dizer que eu já li de tudo, que eu já fiz de tudo, que eu já vi tudo. Uma grande arrogância. Mas nós podemos entender que nós sabemos mesmo de poucas coisas. Então, se você quer, mas não vai, é porque você ainda não sabe o como. Você ainda não tem informações relevantes para tratar a causa. E aí fica legal. Por quê? Porque quando a gente mergulha no assunto das leis do universo, tem uma das leis, é uma lei hermética, inclusive, que ela vai dizer, para toda causa há um efeito. Ou melhor dizendo, para cada causa existem efeitos. Porque não é sempre que é um efeito só. Geralmente são vários efeitos que desdobram de uma causa. Então, essa lei, ela vai dizer que... então quer dizer que eu preciso ir na raiz? Isso. Então quer dizer que a raiz está no pensamento? Isso. Então quer dizer que eu venho nutrindo, pensando as mesmas coisas e por isso eu tenho o mesmo resultado? Exatamente isso. Aí você fala, mas eu quero mudar. E eu considero isso maravilhoso, porque eu também quero mudar em muitas coisas. Eu continuo querendo mudar em muitas coisas. Isso me faz estar viva aqui agora, fazendo essa aula pra você. Então isso é nobre. Querer mudar é nobre. Aí você fala, mas eu quero mudar. Mas por que não consigo? Porque você ainda não sabe o como fazer. Não tem acesso ainda ao conhecimento certo. Você não sabe ainda como praticar do jeito certo. Por isso, não alcança o que quer. Então eu quero avançar com você aqui agora numa linha de conhecimento muito sofisticada com relação ao banco de dados próprio. Veja bem, você e eu daqui, você daí, nós temos um banco de dados próprio. Ou seja, nós temos crenças. Eu tenho as minhas, você tem as suas. O meu irmão, que veio comigo nesse planeta aqui, da mesma mãe, vindo da mesma mãe, vindo do mesmo pai, tendo os mesmos avós, as mesmas avós. O meu irmão tem outras crenças, diferentes das minhas, então ele também tem o seu banco de dados próprio. Todos nós, então, temos banco de dados próprio. E esse banco de dados, ele está arquivado. Tem informações arquivadas sobre o que eu penso da vida, família, mulher, casamento, divórcio, N coisas. Meu irmão também tem as ideias próprias dele sobre tudo isso. Você também tem as suas ideias próprias sobre tudo isso. Conceitos, preconceitos, crenças. Todos nós temos crenças sobre esses aspectos. E isso molda a nossa vida. Mas agora você vai vir comigo entender uma coisa muito interessante. Porque agora a coisa fica melhor ainda.
Você sabia que o subconsciente, ele é igualzinho ao Google? Ele é. O subconsciente, ele é igualzinho, sem tirar e nem pôr o Google. Tanto é que eu imagino que o Google teve a inspiração, né? Os criadores do Google tiveram como inspiração Deus, né? A superconsciência, que está em tudo, que sabe de tudo. Então, veja, o Google, se você for agora e pesquisar, Google, como começar a praticar meditação? Ele vai trazer uma série de conteúdos, uma série de ideias, uma série de artigos, vídeos, imagens correspondentes. Se você pesquisar Google, como é que se toma água? Google, como é que se anda de bicicleta? Google, como é que se treina a mente? Google, como é que se pratica yoga? Google, como é que se faz uma omelete fofinha? Ele vai trazer as informações, porque ele é o grande arquivo. Ele tem arquivado uma série de conteúdos, que é quase limitado, né? A quantidade de conteúdo que um Google tem disponível. A mesma coisa, o mesmo princípio é para o banco de dados próprio. Então, ou seja, nós temos uma série de conceitos, uma série de crenças, uma série de ideias sobre nós mesmos e todo mundo à nossa volta. Ponto. E quando você pensa, Morgana, faça uma omelete fofinha. Se eu já fiz, eu vou fazê-la. Se eu já fiz, eu sei como fazê-la. Se eu perguntar, Morgana, como é que se medita? Se eu já fiz, eu vou trazer informação. Se eu já pratiquei meditação antes, eu vou trazer informação e vou conseguir ensinar para outras pessoas. Então, ou seja, no meu banco de dados tem a informação de omelete fofinha e tem a informação de meditação. Até aí, ok. Só que nós aprendemos com outras pessoas. Diferente do Google, que ele vai sendo nutrido de informações para um grupão de pessoas, não é? Porque é assim que ele funciona. As pessoas vão colocando conteúdo lá dentro, colocando conteúdo lá dentro na internet e tudo mais. Ele vai catalogando tudo e deixa tudo pronto. Mas nós, humanos, nós arquivamos informação a partir do que nós ouvimos, a partir do que nós vemos, a partir do que nós fazemos, a partir do que nós sentimos. Então, o nosso banco de dados, ele foi criado como? A partir das nossas experiências. E também foi criado a partir das experiências de pessoas próximas. Vou dar um exemplo. Eu, Morgana, por exemplo, eu nunca ganhei R$1 milhão. Nunca. Eu, Morgana, nunca construí uma casa do chão. Nunca. Então, essa informação, eu não tive a experiência. Eu não vivenciei. Mas eu tenho conhecimento de pessoas próximas a mim que fizeram isso. Que já ganharam milhões. Que já construíram mais de uma casa, saindo do zero. Então, eu tenho informação no meu banco de dados a partir da experiência de outras pessoas. É aqui que a coisa fica boa, no que envolve as crenças, no que envolve o nosso banco de dados. É aqui que fica legal. Presta bem atenção. Então, quer dizer que eu não preciso viver tudo. Quer dizer que eu posso mudar minha realidade a partir de conhecimento de outras pessoas. Porque tem outras pessoas que viveram outras realidades e a partir delas eu posso aprender com elas. E aí fica melhor ainda. Vem comigo, vem comigo. O subconsciente trabalha desse jeito. Ele acessa a minha informação, o meu banco de informações, o meu banco de crenças. E quando eu quero algo que é diferente do que eu já tenho, do que eu já vivi, ele vai atrás
de conectar com outras pessoas, de conectar com outras situações, de conectar com outros patamares para trazer informação para mim. Então, se você hoje, vem comigo, pra gente construir uma linha de raciocínio interessante. Então, se você hoje fala, Morgana, eu quero avançar. Eu quero mudar a minha saúde. Se você hoje entende, Morgana, tô doente. Tô com uma doença X, estou tratando desse jeito, eu quero voltar para a saúde. Se você hoje está vivendo uma experiência que não é legal, no caso da doença não é legal, né? Você pode aprender a partir da experiência de outras pessoas. Você pode pedir para que a informação chegue até você. E a partir desse pedido, o subconsciente inteligente e ilimitado como é, vai trazer a informação para você. A superconsciência, que está em tudo e que está assim, ó, ligada, entranhada com o subconsciente, vai trazer a informação para você. Então veja como que a coisa fica mais simplificada vendo essas lentes. Então, se eu quero algo que eu nunca vivi na vida, eu posso pedir? Pode. E quando eu pedir, eu vou olhar, vou buscar entender, vou buscar compreender para viver? Isso. Só que agora nós vamos entrar numa linha muito interessante, que é de algo que eu nunca falei nessas aulas do YouTube, nenhum conteúdo meu até esse momento agora, mas eu sei que você tá pronto. Eu sei. Eu sei que você está pronto para receber a informação que eu vou dar agora nessa aula, agora nesse minuto dessa aula. Quando eu falo para você que o banco de dados próprio, ele está em tudo e ele está em todos, é porque está. Eu, Morgana, tenho o meu banco de dados próprio. O meu pai tem o dele. A minha vizinha tem a dela. Você que está aqui agora me assistindo tem a sua, o seu banco de dados próprio. Esses são os bancos de dados próprio individual, baseado nas nossas crenças. Só que existe um conceito, quando nós falamos de banco de dados próprio, existe um conceito de que o universo também tem o seu banco de dados próprio. O universo, inteligente como ele é, também tem o grande acervo cósmico. E o nome desse grande acervo é chamado registros akáshicos. É como se fosse uma grande e memorável biblioteca, onde tudo o que você já viu, já ouviu, já sentiu está arquivado. É como uma grandiosa, mas grandiosas, com andares e andares e andares e andares e andares de livros, aonde nesses livros tivessem arquivos, informações sobre tudo e todos do cosmos. Então daí você começa a pensar, junto comigo, o quanto que a superconsciência é consciente. O quanto que a superconsciência, ou Deus, você pode usar a superconsciência, ou Deus, ou matriz divina, é a mesma coisa, né? A mesma definição. O quanto que Deus é poderoso. E a partir disso, o quanto que nós temos de potencial. Então agora, nessa aula, você tem a capacidade de pensar 2 vezes sobre a sua vida. Você começa agora a ver que não existe limites reais. Os limites são simplesmente aqueles que nós colocamos. Simplesmente e puramente o que nós colocamos. Aí você pode falar, Morgana, que profundo isso. Que profundo isso. Daí você começa a entender junto comigo, por que eu falo com vocês, aula após aula, episódio após episódio, de que não posso tratar as coisas só com um viés, só com um pensamento, só com a mente consciente e ignorar o restante. Do mesmo modo, eu não posso ignorar
concentrar só no subconsciente, só nas crenças e ignorar o restante. Não dá pra ser assim. Porque se nós estamos aqui agora, inclusive, eu tô aqui viva falando com você, é porque tem um crânio funcionando, tem um cérebro funcionando, ativo, a pleno vapor, inclusive, amém, né? Tem um coração pulsando, tem um pulmão inspirando, respirando, né? Então, ou seja, tem um banco de dados próprio ativando meu corpo inteiro, fluindo pelo meu corpo inteiro. E assim é com tudo na nossa vida. Então, é nós, quem aprendeu, nós aprendemos a colocar limites, a acreditar nos limites. E é agora que nós vamos entrar para a terceira parte dessa aula, que é a parte final desse raciocínio, que é a parte final desse conhecimento, que é a parte final que vem fechar com chave de ouro toda essa jornada, até aqui, até esse minuto. Então, vocês estão entendendo como que isso é profundo, né? O como que nós queremos mudar, mas não conhecemos muitas coisas. O quanto que nós estamos misturando conhecimento com sabedoria. Porque conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É claro que a gente consegue unir o conhecimento e a sabedoria? Consegue sim. Mas isso exige dedicação, isso exige entendimento, isso exige movimento, isso exige, inclusive, querer, não é? Então, o conhecimento é a grande chave e a sabedoria é a grande porta. Olha que maravilhoso. Conhecimento é a grande chave e a sabedoria é a grande porta. E a partir disso, eu começo a entender que tudo está na mente, na grande mente. Não na mente finita do homem, limitado. Não. Mas na grande mente, na grande consciência, não é? E agora, entrando para nossa parte final da aula, você precisa entender que a pergunta que você está se fazendo, né? Eu quero avançar, mas por que não avanço? A resposta óbvia é: você ainda não sabe. E quando eu menciono ainda, é um ainda entre parênteses. Porque quando você dedicar a virar o jogo, você vai cortar o ainda da frase. Então você vai falar assim, porque eu já sei. Porque eu sei. Então você avança quando você sabe. Se você não sabe, não avança. E aqui, eu quero dizer pra você o seguinte. Você pode estar pensando, Morgana, é profundo. E eu concordo, é profundo. E eu quero então agora simplificar, nessa parte final da aula, tudo que nós tratamos até aqui, né? Para deixar mais claro ainda esse sentido e você sair daqui pensando, né? Com seus neurônios fervendo, né? Para que você comece a criar a partir dessa aula novos caminhos neurais aí dentro da sua cabeça, né? Comece a criar uma nova linha de pensamentos a partir de hoje, a partir dessa aula. Então vem comigo. Eu quero mostrar para você as minhas vasilhinhas que representam o banco de dados próprio. Aqui eu tenho quatro vasilhinhas em tamanhos diferentes. É com essas vasilhinhas que dentro do curso eu vou explicar para os alunos o que é o banco de dados, como ele funciona, e eu vou ensinar para os alunos do curso do subconsciente, que é o meu curso, como é que a gente olha para esse conhecimento a partir de cada área da nossa vida. Então, lá dentro do curso, tem aulas onde eu vou concentrar só a vida conjugal. Só os relacionamentos com a família, com os amigos, com o cliente, com o chefe, com o mercado, com os colegas. Aulas exclusivas só falando sobre saúde. Aulas exclusivas só falando sobre finanças. Aulas exclusivas só falando sobre o emocional. Então, esse conhecimento que agora você vai ver aqui agora como um spoiler, né? Está dentro do curso em detalhes. Mas para que a gente feche com chave de ouro esse raciocínio todo criado até aqui, né? Para entender esses jogos do subconsciente, para entender por que você quer avançar, mas não avança, né? Entender você dizendo, Morgana, eu quero, mas por que eu não vou, né? Esse aqui é que tá a grande chave. Então vem comigo, porque nós vamos construir um raciocínio bem legal em cima desse conhecimento. Mas antes,
Permita que a mentora tome uma aguinha. Maravilhoso, né? Tomar uma aguinha é maravilhoso. Veja bem. Aqui eu tenho 4 vasilhinhas. Vasilhinha que você encontra em qualquer lojinha, em qualquer loja, em qualquer lugar que vende utensílios do tipo. Eu chamo elas de PP, a menor, P, a segunda, M, a terceira e G, a maior. Como se fosse a calcinha que tá na sua gaveta, a cueca que tá na sua gaveta, né? Se você for criança, você já vestiu P, PP, M, G, né? À medida que você foi crescendo, você foi mudando o tamanho. A mesma coisa a meia, a mesma coisa o seu sapato. Então, nós temos experiência do que é algo PP, algo P, algo M e algo G. E aí poderia ter tamanhos maiores também, mas eu vou simplificar o raciocínio. Eu quero que você pegue a ideia, né? Aqui a ideia é você pegar a ideia, ok? Então vem comigo. Quando eu penso em mulher, eu já tenho uma informação prévia. Eu já tenho crenças prontas sobre mulher. Você é igual. Quando eu penso em espiritualidade, remédio, doença, saúde, vida, morte, todos nós já temos uma ideia prévia sobre isso. Então essas ideias são como essas vasilhinhas, em tamanhos diferentes. Esse conjunto de ideias são as nossas crenças. Então, para cada tamanhozinho de vasilha dessa, nós temos um volume de crenças específico. Quanto mais fechada é a mente, quanto mais limitadas são as ideias, menor é a vasilha. Então, veja, vamos pensar aqui agora na vida prática. Pessoas de mente negativa, ranzinza, implicante, resmungona, impaciente, nervosinha, revoltada, deprimida, quanto mais a mente é assim, menor essa mente é. Então, é uma mente PP. Vamos pegar um outro exemplo. Quanto mais uma mente, quando eu falo uma mente, eu estou dizendo uma pessoa. Quanto mais uma pessoa é doente, reclamona, só vive na base do remédio, só tem ali, né, atritos, tudo dela é corre médico, tudo dela é corre remédio, tudo nela é mais para a doença do que para a saúde, essa mente é pequena. E eu tenho consciência que estou dizendo algo muito avançado. E eu tenho consciência também que ao dizer isso eu estou mexendo com crenças de algumas pessoas. Mas eu vou abrir um parêntese sendo muito responsável com esse conhecimento, porque é o que ele merece, e dizer o seguinte, que eu não estou aqui tirando em nenhum milímetro o senso, o bom senso, a consciência e a inteligência de que se você sente algo, você precisa sim procurar um médico o mais rápido possível. Não estou dizendo aqui que você não deve nunca mais procurar um médico, fazer um exame, tomar um remédio. Você não vai ouvir isso na minha boca. Eu não estou dizendo isso. Então, não contorça as minhas palavras. A mentora responsável que pulsa em mim está dizendo que sim. Tem pessoas que têm uma mente que tudo delas é médico. Que tudo delas é remédio. Então, essa mente, ela tá muito mais polarizada para a doença, polarizada para a desarmonia, do que para a harmonia, do que para a saúde. Ok? Nós estamos no mesmo pé de igualdade de ideia, de pensamento desse raciocínio? Pois bem. Inclusive, muitos médicos, inclusive pesquisadores, né, cientistas, PhDs, neurocientistas e tudo mais, muitos deles já comprovaram por A mais B, baseado em N pesquisas, que tem pessoas que não sentem nada, tomam uma pílula de açúcar e saem bem. E ficam bem nos dias seguintes, porque ela está fantasiando algo que não existe. Então, existem dezenas de tratados, de pesquisas
mostrando isso. A ciência tá cheia de pesquisas como essa. Se você quiser saber mais, pesquise. O Google está aí também a seu favor, ok? Então eu tô dizendo aqui de uma mente pequena, aquelas pessoas que estão viciadas a sentir uma dor no dedinho, a cair um fio de cabelo, a uma unha encravada, correr pro médico. E não é isso que nós estamos tratando aqui agora. Então, pessoas que estão muito mais polarizadas para a doença, polarizadas, né, para o desequilíbrio, a mente dela é pequena. Vamos pensar num outro exemplo. Pessoas que vivem em conflitos com elas mesmas e com os outros. Pessoas que vivem em conflito, brigando com o marido, filho, vizinho, colega e tudo mais. Essa pessoa está mais polarizada para o negativo, ou seja, a mente dela é pequena em muitos aspectos. Isso quer dizer que o emocional dela é pequeno. Então ela tem uma mente pequena, ela tem muitas crenças limitando ela nesse aspecto da vida. E aí ela vive na base da confusão, na base do atrito. Então veja, voltando aqui de novo à nossa teoria do banco de dados. Aqui eu tenho 4 tamanhos. Quanto mais polarizada para o negativo, quanto mais tendenciosa para o eu menor, para o eu selvagem, para o eu animalesco, é uma mente pequena. Então agora você pode olhar para a sua vida e pensar, será que eu estou reagindo à vida? Será que eu estou brigando com os outros o tempo todo? Será que tudo meu realmente é assim, desequilibrado? Será que eu sou essa pessoa doente? Será que eu sou a pessoa que está mais polarizada no desequilíbrio do que no equilíbrio? Mente pequena. Ou seja, a sua mente está a tamanho PP. Uma mente pequena, fechada, limitada, presa. E se você reconhece isso em você, qual que é o exercício? Entender o segundo degrau. Entender o segundo nível, que é o nível P. Concorda comigo que o nível P é maior do que o PP? Pois bem, então aqui na nossa teoria, para você sair do nível P e ir para o nível, do nível PP, que é o pequenininho, mente fechada, para ancorar na mente P, você precisa expandir. Veja a imagem. Olha, o PP cabe dentro do P. O P é maior. Então você precisa expandir, alargar o seu banco de dados. Você precisa ir além do que está indo até hoje. Você precisa dar o braço a torcer, mesmo que não queira, para poder começar um processo de desconstrução. Tirar a velha ideia e colocar a nova ideia. Deixar de ser apegado e começar a entender que cada um tem seu livre-arbítrio. Deixar de ser revoltado porque está doente, porque está na falta. Para com isso. Você não é mais criança, não tem mais 8 anos de idade. Para com isso. Concentra no seu poder. Porque o subconsciente está o tempo todo assim, ó. Fala, pede, 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 que eu faço. O subconsciente faz isso o tempo todo. Ele tá falando o seguinte, tô aqui, tô à disposição. Agora, você precisa ter a maturidade para largar a mão, né? Porque para deixar de ser revoltado, tem que abrir mão. Para elevar a sua consciência, tem que abrir mão. Para sair do lugar, tem que abrir mão. Para você poder desconstruir as velhas crenças, tem que abrir mão. Para sair de uma mente pequenininha, pepezinha, tem que abrir mão. Daí para a mente P, tem que abrir mão, tem que alargar, tem que esticar, tem que ir mexer. Porque sem isso, não tem mudança. Então agora, nós falamos do tamanho de mente P e o tamanho PP. E isso tudo aqui é banco de dados, viu, gente? Isso aqui tudo é banco de dados. Quer dizer que o seu banco de dados sobre pessoas é pequeno, se briga muito. Seu banco de dados sobre a espiritualidade, se você é uma pessoa muito religiosa e não se abre para um universo de possibilidades, é muito pequena. Se você vive atritos conjugais e acha que é ela ou acha que é ele, você precisa entender que a sua mente está muito pequena, né? Está no nível PP, tem que elevar de nível, né? E aqui nós temos o tamanho de banco de dados, que seria a representação do M e do G, que são os níveis cada vez maiores, né, de consciência. Nesse nível M, nesse nível G, o que nós temos aqui? Nós temos o sentido
de literalmente entender e perceber que se a gente não pensa novas coisas, não tem mudança. Se a gente insiste nas mesmas ideias, nos mesmos pensamentos, fala a mesma coisa, assiste a mesma coisa, é tudo sempre igual, não tem mudança. Você tá mentindo, com a cara mais larga possível, né? Com a cara mais dura possível. Então aqui a gente tem o sentido de perceber que se a sua mente está muito ali, só do mesmo jeito, pensando as mesmas coisas, repetindo as mesmas ideias, mas você quer outra coisa diferente, você vai precisar desconstruir e expandir realmente, né? Sair de um nível A para o nível B, do nível B para o nível C. Que é o que eu falo do nível PP para o P, do P para o M, do M para o G, e você vai expandindo realmente, entende? Então, o banco de dados próprio é tudo aquilo que nós já vivenciamos. São as nossas experiências, são as nossas crenças. Mas aí você fala, Morgana, mas eu quero mudar. Mas eu não sei mudar. Então você precisa aprender. E para aprender, tem que o quê? Colocar novas ideias para dentro. Por isso que a mente ela vai alargando. Por isso que a mente ela vai se expandindo, né? Porque ela vai o quê? Colocando novas coisas para dentro e colocando outras para fora. Põe o velho para fora e o novo para dentro. Mas não é só pôr o velho para fora e o novo para dentro, tem que agir na direção disso, né? Porque se não fizer nada, nada muda. Só pôs para dentro, mas não mudou nada, né? Então eu quero dizer para você que a nossa origem do banco de dados, ela vem da família, né? Ela vem da família, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vivenciamos. Então, tudo que nós vimos, ouvimos, repetimos com a boca, né? Experimentamos lá atrás, na época quando éramos criancinhas, tá arquivado. Tá arquivado no nosso banco próprio, né? No nosso banco de dados próprio. Então, a origem do nosso banco de dados é na nossa família de origem. E também naqueles que nós crescemos próximos, né? Primo, vizinho, coleguinha, tio. Então, a nossa base de informação hoje é lá de trás. Então, você vê que você pode estar carregando ideias que não fazem o menor sentido mais. Que funcionou nos anos 70, que funcionou nos anos 60, que funcionou nos anos 30, mas que hoje não faz mais sentido. Então, o nosso banco ele tem origem lá. Agora você pode pensar, Morgana, mas que interessante, né? Que interessante. É, muito interessante. E do mesmo jeito que o Google recebe informação, multiplica informação, que o Google tem à disposição, né? Uma série de conteúdos, você pode fazer igualzinho ele. Pedir por mais informações, né? Pedir ao seu subconsciente. Pedir à superconsciência, ao Deus criador de tudo o que é. Você pode pedir, me mostra, eu quero ver. Me traz pra mim que eu quero avançar, que eu quero mudar. Você pode pedir, né? Porque o sentido do pedir é abrir a porta. Olha que maravilhoso isso. Pedir é abrir a porta. E quando você pede, a informação vem. Talvez o que te falte hoje é pedir mais. Mas pedir o que você quer, não o que você não quer. É pedir o que é bom, é nobre e é do alto. Não pedir o que você não quer, está cansado e já está carimbado de viver. Não, pedir o que você quer, verdadeiramente quer. E a gente avança um pouquinho mais aqui nessa aula, entendendo que o subconsciente, na sua sabedoria ilimitada, ele acessa a sua informação, ele acessa as suas crenças, mas também as crenças dos outros, as ideias dos outros, porque não tem limite. Lembra? O subconsciente não é limitado, ele é ilimitado. Então, eu pergunto, será mesmo que você sabe usar esse poder a seu favor? Será? Será que tudo que a gente tratou nessa aula, até esse minuto agora, será que você sabe usar isso a seu favor? Será que você sabe, inclusive, pensar de uma certa maneira? Pensar do jeito certo para conquistar
o que você deseja? Será? É para você pensar 2 vezes. É para você pensar 3 vezes. E diante desse novo pensamento, agir em cima dele, né? Porque se o subconsciente, se o banco de dados está à minha disposição, se o banco de dados, ele literalmente, ele acessa a minha informação, se eu tenho um banco de dados próprio, mas em tudo existe também um banco de dados próprio, se o próprio universo tem o seu banco de dados cósmico, será que você sabe usar isso a seu favor? Será que você sabe pensar do jeito certo? Perguntas. Para você refletir. Perguntas. Para você pensar 2 vezes. E eu quero dizer aqui para você, dar um exemplo aqui, que é um exemplo assim. Vamos pensar aqui comigo. Eu, Morgana, por exemplo, nunca fui assaltada. Nunca. Só que eu tenho pessoas próximas que já foram. Muitas, inclusive. Muitas. O fato de eu não ter vivido essa realidade não quer dizer que eu não possa atraí-la para a minha vida. Porque o meu banco de dados, o meu subconsciente, ele conversa com o subconsciente da vizinha, da titia, do irmão, do pai, do conhecido, do desconhecido. Ele conversa com as informações dos outros. Então, aqui eu vou abrir um parêntese para você. Com relação ao banco de dados próprio e com relação ao subconsciente. Cuidado com aquilo que você acessa, com aquilo que você ouve, porque o seu subconsciente, ele nunca dorme. Ele pega tudo. E ele vai arquivando, ele vai arquivando, ele vai arquivando. Tudo. Nos mínimos detalhes. E uma vez que ele pega tudo, dependendo da minha vibração, dependendo do meu momento de vida, eu posso começar a viver experiências que eu nunca vivi, mas baseado na história de outros. Então eu posso, dependendo do meu nível de frequência, dependendo do meu nível de crenças no momento, dependendo da fase de vida que eu estou, começar a atrair essas questões desalinhadas, desconfortáveis, como por exemplo um assalto. Então nós precisamos, a partir disso, treinar o nosso subconsciente, treinar o nosso pensamento, para acessar e manter o que vale e para descartar o que não faz sentido. Então, por exemplo, o assalto, a minha mente é treinada, ela descarta tudo. Ela descarta tudo. A minha mente não pega essa informação para ela. Aí os outros falam, cuidado por causa disso, cuidado por causa daquilo. Eu tenho os cuidados, mas o meu subconsciente ele é treinado para descartar. E quando eu descarto, aquilo não vem para mim. Às vezes, nós misturamos as coisas e achamos que tudo é lei da atração. Mas tem muito mais atrás e também na frente do que ser só lei da atração. Tem muito mais coisa envolvida e misturada também com a lei da atração, entende? Que é o que nós estamos tratando aqui na aula de hoje, nesse sentido do banco de dados próprio. Eu dei aqui para você o exemplo de pessoas que já foram roubadas, né? E que a gente pode estar o quê? Vibrando em sintonia com elas e atrair isso pra gente também. Mas eu quero, antes de finalizar essa aula, trazer um outro exemplo, né? De pessoas, por exemplo, que desejam viver uma vida com mais saúde, ou desejam viver uma vida com mais liberdade financeira, ou desejam viver uma vida com mais harmonia a 2, por exemplo, né? Que são 3 áreas, né? Relacionamento, finanças e saúde, né? São 3 áreas diferentes, né? E talvez você fale, Morgana, eu quero, mas eu não sei porque eu não consigo. Talvez você diga, Morgana, eu quero, mas é um mistério porque eu não consigo, né? Talvez o que você precise é começar a pensar em tudo que a gente falou até aqui, pensar 2 vezes, e a partir do pensamento, começar a analisar. Será que a minha mente não está a nível PP? Será que nessa área, a área saúde, a minha mente não está muito fechada? Será que na área finanças, a minha mente não está muito fechada? Será que na área conjugal, vida 2, a minha mente não está muito fechada? Será que até hoje você não está nutrindo, cultivando só um pensamento, só certas ideias, e é desse jeito, é dessa maneira, é isso que é o certo, e a mente está lá pequena, não está evoluindo? Será? Porque veja, tá tudo em você.
O seu banco tá pronto. O seu banco de dados próprio tá pronto. E tá ativo. E tá criando mais do mesmo. Aí você fala, mas eu não quero ficar doente. Se não quer, tem uma mente pequena fechada. Tem que ampliar. Tem que ir pro nível 2, que é o nível é o nível P. Nível PP pequenininha. Não quero, não tô gostando. Então tem que ir pro próximo nível, nível 2. Tem que ampliar. Tem que ampliar seus conceitos, suas ideias. Tem que abrir mão. No final das contas, tem que abrir mão. No final das contas é isso. E a partir do senso de abrir mão, você precisa treinar. Você precisa treinar o seu subconsciente. Você precisa treinar novas crenças. Você precisa fazer 2 passos. Só 2. Só 2. Só 2 passos. Só 2 passos. Essa aula se resume inteira, até esse momento, em 2 passos. Você precisa. Passo 1. Conhecimento novo. Você precisa, fazer isso aqui, Vou te mostrar. Peraí. Você precisa botar conhecimento pra dentro. Isso mesmo. Conhecimento pra dentro. Você precisa ler. Você precisa pensar. Você precisa analisar. Você precisa colocar no papel. Você precisa se perguntar, responder pra você mesmo. Você precisa, então, de conhecimento novo. Passo 1. Conhecimento novo. Põe pra dentro. Conhecimento novo. E o segundo passo, complementar. Você precisa praticar. Que é o que eu chamo de treinar. Eu tenho que fazer de novo. E é de novo. E é de novo. E é de novo. E alguns me falam, Morgana, mas que canseira. Não. Canseira é ficar doente. Canseira é querer avançar, falando, eu tô doente, eu quero mudar e não consigo. Canseira é estar sem dinheiro e falar, eu quero mais dinheiro, mas eu não consigo. Canseira é estar brigando com a esposa, brigando com o marido e falar, mas eu quero viver em paz, mas eu não consigo. Canseira é começar as suas coisas e parar no meio do caminho. Isso é canseira. Canseira é ficar mentindo que é grato, que é positivo, quando na verdade você é negativo. Canseira é isso. Canseira é você ficar colocando conhecimento pra dentro, assistindo, acessando, vendo, lendo e não fazer nada. Isso é canseira. Isso é uma canseira. Porque chega uma hora que você já leu de tudo, que você já viu de tudo, mas o seu ego, a sua arrogância são tão grandes que você não consegue mais ser humilde. Aí você fala, não, Morgana, mas eu sou humilde. Mas eu digo que você não é humilde. Aí você fala, mas eu já aprendi o que é ser grato. Não, você não entendeu o que é ser grato. Você acha que entendeu, mas tá mentindo. Não pra mim, pra você, claro, né? A vida é sua. Então veja que só tem 2 passos. Nós caminhamos essa aula toda até aqui, até esse minuto. Só tem 2 passos. Não tem mais passos. Conhecimento, ler, assistir, ver, escrever, repetir, falar, decretar. Conhecimento novo, né? Conhecimento novo. E o passo 2, praticar. Treinar e treinar e treinar de novo. E é de novo, e é de novo, e é de novo, e é de novo. Então veja, esses 2 passos, o que eu mais gosto deles é que eles jogam no chão as velhas ideias. Eles jogam no chão o seu velho eu. E tudo isso eu me aprofundo em detalhes com os meus alunos. Os meus alunos sabem que na série das aulas do banco de dados, né, no nosso módulo de curso, no nosso módulo do curso do subconsciente, no módulo banco de dados, isso aqui é desdobrado em detalhes para cada uma das áreas. E aí, como é que não muda? Como é que não muda? Só não muda quem não faz. Aí tá preso no passo 1, tá tendo conhecimento, mas não tá praticando.
Tá perdendo pro passo 2, não tá fazendo o passo 2. Então, você percebe como que pra mim é fácil de identificar quando alguém fala, tô fazendo, mas não tô fazendo? Como é que pra mim fica cada vez mais fácil enxergar onde tá a questão pra pessoa poder atuar na causa? Vocês estão percebendo como é que esse conhecimento me faz treinar a mim mesma, né? E ensinar outras pessoas a se treinarem também? Você tá entendendo por que o nosso curso ele é tão bem desenhado, né? E a gente tá sempre atualizando ele para trazer cada vez mais ideias novas, ideias atualizadas. Não é um curso pronto, gravado, tá lá, final das contas. Fim da história. Não. Não é assim que eu trabalho. Porque eu tô viva, eu tô mudando. Então, naturalmente, estou acessando conhecimento novo. Então, isso tudo vai para dentro do nosso curso. E os alunos sabem disso. Estou mentindo, alunos? Quem são os meus alunos sabem disso. Que nós não estamos brincando com esse conhecimento. Porque isso aqui tem o poder de mudar tudo. Tem o poder de te tirar literalmente do ponto A para um ponto B. Agora, você precisa de verdade querer. Porque se não quiser, não tem ninguém que faça você fazer. Se você não quiser de verdade, daqui a um ano, você vai dizer, eu quero avançar, mas por que não consigo? De novo, daqui a um ano, a pergunta é a mesma, não muda, né? Então, eu quero terminar esse nosso bate-papo, essa nossa aula maravilhosa hoje aqui, dizendo e convidando para você que se você não está avançando, de duas é uma. Ou você não está acessando conhecimento novo, ou você não está praticando. De duas é uma, não tem outra coisa. Ou você não acessa nada novo, e aí repete as mesmas ideias, fala as mesmas coisas, é tudo igual. Então, ou não põe novas ideias pra dentro, ou não tá praticando. É dois viés. São só duas coisas. É de duas ou uma, né? Então, eu quero terminar essa aula dizendo que foi profundo. Ah, foi. Foi profundo esse bate-papo, né? E eu quero dizer que eu adoro falar disso. Isso aqui é muito detalhado, né? Isso aqui mexe com a nossa cabeça, mexe com as nossas crenças, né? Provoca o nosso coração. E eu quero dizer também que pode ser que para alguns de vocês, em alguns momentos aqui dessa aula, tenha ficado um pouquinho complexo, né? Ouvir esse assunto da teoria, é uma teoria nova, né? Pode ter ficado complexo para você, mas ao mesmo tempo que em alguns momentos pode ter ficado complexo, meu convite é assista essa aula de novo. E talvez assista de novo, né? Enquanto ela estiver disponível online gratuita, assista de novo, né? E para os alunos que estão no curso, assista quantas vezes quiser, né? Enquanto a sua assinatura estiver aí ativa, não é? Porque assim você vai pensar as coisas de uma outra maneira, ok? Então eu termino esse nosso bate-papo dizendo que isso é profundo. E é óbvio, né? Que isso aqui faz parte de um conhecimento maior. Talvez o que você precise é responder perguntas sérias para si mesmo. E diante dessas perguntas sérias, respondê-las e tomar uma postura. Porque eu venho praticando isso comigo. E eu espero que você também pratique isso com você. Veja bem, meus queridões e minhas queridonas. Eu, Morgana, se eu estivesse no seu lugar, eu ia dizer, Morgana, faz sentido. Mas faz sentido é demais esse raciocínio, né? Porque, de fato, é um tema muito profundo, né? Muito delicado, né? E que mexe mesmo lá dentro da nossa cabeça, né? Faz a gente pensar, opa, minha mente tá tamanho PP, né? Numa área ou em outra área, tá tamanho pequenininha. Eu preciso mudar isso, né? E concluir que, muitas vezes, a nossa mente tá no nível pequenininha, dói, incomoda. Porque nós não queremos ser pequenos. Nós queremos ser grandes, não é? Inclusive, a nossa própria programação enquanto ser humano é para que a gente seja grande. Então, talvez você ainda, e quando eu falo ainda, é ainda entre aspas, entre parênteses, talvez você ainda não aprendeu o que é ser grande. Talvez até o dia de hoje, tudo que você tenha feito tenha sido pequeno, né? Minguado, né? Pequenininho, de qualquer jeito. Talvez até o dia de hoje
Ninguém nunca te ensinou a pensar grande, né? A olhar para você com olhos grandes, né? A reconhecer em você o poder que pluft, pulsa o tempo todo aí em você. E eu quero dizer que eu não sei qual é a área que você quer mudar. Não sei dizer com muita clareza, né? Porque eu não conheço a intimidade de cada um de vocês que assistem agora. Então, não sei dizer qual que é aquela área que você fala, Morgana, eu quero avançar nessa área. Eu não sei dizer isso. Mas eu sei que se você quer, a partir dessa aula toda aqui hoje, você pode, né? A partir dessa aula toda, você pode começar a construir um novo banco, né? De dados, né? Pedir informações e elas naturalmente e obrigatoriamente vão chegar até você. E eu quero aqui agora dizer pra você que chegou aqui, até aqui nessa aula, vou de novo, né? Eu quero dizer pra você que chegou até aqui nessa aula que se você precisar de ajuda, né? Estiver buscando aí, Morgana, eu quero os passos, né? Eu quero todos os passos, me ensina. Eu te ensino. Se você estiver buscando, né, esse passo a passo, um seguido do outro, instruído, né? O primeiro é esse, o segundo é aquele, e os exercícios, né? Os conhecimentos novos, mais as práticas, é muito simples. E é isso que eu quero compartilhar nesse minuto com você. Escuta só. O nosso curso do subconsciente, que eu falei durante toda a aula com você, está aberto. Olha que simplicidade. Está com as inscrições abertas e os links estão aqui embaixo ou no chat para você. Então, você que está aqui agora pode adquirir o seu treinamento fechado seguindo um método, né? Que é o método chave mestra. Nesse método, nós ensinamos para você, você vai acessar lá conhecimentos novos, que vai propor a ideia de que o conhecimento está todo dentro de você. Não é lá fora, não é com o marido, não é com a esposa, não é nada fora, é com você. E a partir desse entendimento você vai entender que existe uma chave, uma única chave, que nós chamamos de chave mestra. E essa única chave, ela abre todas, olha que lindo, essa única chave abre todas as portas de dentro para fora. É por isso que a gente fala que conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Mas uma vez que você passa a acessar os conhecimentos certos, você passa a acessar também a chave da sabedoria. Então, uma chave vai abrir uma porta. E você é quem vai fazer isso de modo consciente, baseado em quem você é, no que você deseja, no que você valoriza e naquilo que realmente faz sentido para você. Então, tudo isso está estruturado aqui dentro do nosso curso do subconsciente. É organizado com fases, com conteúdos bônus, com uma série de e-books e protocolos para que você possa avançar. E a boa notícia, para a gente fechar com chave de ouro, é que o nosso curso está sempre atualizado. Inclusive, essa aula 73, ela vai entrar para um know-how de novas aulas que vão literalmente abrir a sua mente ainda mais a ver coisas de uma certa maneira, a enxergar sinais que às vezes estão obscuros, a entender a simbologia das coisas que estão à sua volta e começar a pensar duas vezes sobre as suas atuais crenças e o que você realmente deseja, criando novas crenças de modo consciente. Tudo isso está explicado nos links aqui embaixo ou aqui no chat. Você pode acessar aí e garantir o seu acesso. Se tiver, por algum motivo, alguma dúvida, é simples. Manda mensagem. Eu tô sempre aqui à disposição para somar com você, né? Porque a ideia aqui é a gente sair do lugar. A ideia aqui é a gente somar. Então, dito isso, eu quero muito mesmo agradecer a sua atenção, a sua disposição, a sua boa vontade em buscar respostas, né? Eu quero muito agradecer porque você já faz parte da nossa comunidade. A comunidade dos buscadores, né? Aquela comunidade que é feita de pessoas que estão buscando. Então, eu agradeço muito a sua boa vontade em estar aqui comigo até esse minuto. E eu termino dizendo que isso é profundo, isso aqui é detalhado, e eu quero dizer que eu vou te esperar dentro do curso fechado ou na nossa próxima aula. E também na nossa próxima aula. Combinado?
Dito isso, me conta. Gostou do bate-papo de hoje? Fez sentido pra você o que você acessou hoje? Me conta mais. Você tá pensando 2 vezes sobre as ideias que você tem e que fazem sua mente ser pequena? Você, inclusive, já parou pra pensar qual é a área da sua vida que a mente tá tamanho PP? É pra você refletir, porque tudo isso está aqui escancarado à sua disposição. Dito isso, então, e vendo a sua participação como sempre, eu quero dizer que eu amei. Eu amei. Amei falar sobre isso. E eu quero dizer que novas coisas vêm pela frente. Então fique ligadinho aqui, tá? E termino dizendo que você não caminha mais sozinho. Não. Você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente, te incentivando, provocando para que você possa construir de modo consciente o seu novo eu. A gente se vê na próxima aula, no curso fechado e aqui mesmo no nosso canal com novos conteúdos. Até lá!